Realmente um prazer, Fernanda, e muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar do seminário. Uhum. Vou fazer a introdução da Fernanda, depois eu passo a bola para ela, e aí ela faz a apresentação dela. Bom, a Fernanda Salvato, então, ela é engenheira agrônoma pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc-USP, onde ela também adquiriu o título de doutora no Programa de Genética e Melhoramento de Plantas. Ela realizou o pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e na University of Missouri, nos Estados Unidos, com financiamento do The National Science Foundation. Atualmente, a Fernanda é pesquisadora de pós-doutorado na North Carolina State University, nos Estados Unidos, onde ela aplica métodos de metaproteômica no estudo da interação entre plantas e micro-organismos benéficos ao hospedeiro. Isso aí. Passo a bola agora, então, para a Fernanda. Se quiser apresentar, Fernanda, fica à vontade. Uhum. Primeiramente, eu que tenho que agradecer o convite. É sempre muito bom, né, falar sobre o meu trabalho, especialmente para algo organizado aí na Exal, que faz muito tempo, que há 3 anos que eu não faço nada com a Exalc, então é bem gratificante. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Legal. Só para avisar antes, também esqueci, se surgirem dúvidas, perguntas durante a apresentação, galera, pode mandar no chat que a gente vai estar esperto. E ao final também, se alguém quiser abrir o microfone, câmera, pode ficar à vontade também. Eu estou compartilhando. O que vocês veem aí? Dá para ver certinho a apresentação. A apresentação, né? Uhum. Legal. Então, como já fui introduzida aqui, né? Nesse seminário, eu queria falar um pouquinho sobre metaproteômica, que é com o que eu estou trabalhando agora. Então, o título da minha apresentação é Aplicações da metaproteômica no estudo das interações entre o hospedeiro e a microbiota, e a sua microbiota. Né? Eu tenho meu e-mail aqui, se alguém quiser me contactar depois, pode mandar dúvidas ou qualquer outra coisa. Então, eu achei legal começar falando um pouquinho sobre a minha carreira, né, a minha formação. Aí depois eu vou começar a falar o que é a metaproteômica, como usar a metaproteômica, para que a gente usa a metaproteômica. Depois eu sigo com desenvolvimento de métodos para estudo de metaproteômica de plantas, que é parte do meu projeto aqui nos Estados Unidos. E também eu vou mostrar uma aplicação da metaproteômica no estudo de plantas, de raízes de plantas e a sua microbiota. Então, vamos falar um pouco sobre a minha formação. Eu sou engenheira agrônoma, formada na Exalc em 2005. Depois eu já comecei o meu o doutorado direto no departamento de genética, que foi quando eu tive meu primeiro contato com a proteômica de plantas, né? Na época eu estava estudando a formação de madeira em eucalipto, formação de parede celular. E após o meu doutorado, eu decidi vir para os Estados Unidos fazer um pós-doc de 2 anos na Universidade do Missouri. Eu vim para um laboratório essencialmente de proteômica de plantas, bem específico. Esse pós-doc foi muito importante porque eu considero um divisor de águas na minha carreira, porque foi quando eu realmente vi a minha paixão pela área de proteômica e eu pude ter contato com tanta gente diferente, com muitos experts em espectrometria de massa
Isso só me motivou a continuar na área. Depois eu voltei para o Brasil, num pós-doc da Unicamp, estudando a cana-de-açúcar, estresse hídrico de cana-de-açúcar e também adubação nitrogenada, causando efeitos na qualidade de lignina. E durante esse pós-doc eu tive a oportunidade com a FAPESP, a Bolsa BEP, de ficar um ano aqui na Carolina do Norte, no departamento de Química. Outro laboratório também que eu tive graças à FAPESP, lógico, eu fui muito bem recebida e pude aprender demais sobre espectrometria de massas e as diversas aplicações dessa técnica para analisar não só proteínas, mas outros tipos de molécula. Eu gostei tanto da região que decidi ficar nos Estados Unidos, mas agora num outro pós-doc no departamento de plantas e microbiologia, que é mais a minha área, mais o meu background, que é onde eu estou estudando, usando a metaproteômica, né, e aprendendo também novas técnicas. Bom, vamos começar a falar da metaproteômica e, primeiramente, eu queria falar um pouquinho da história da metaproteômica, né? A metaproteômica foi primeiramente definida em 2004. Então, é uma técnica não muito que está ainda se desenvolvendo, né? Ela foi definida em 2004 por Paul Williams como sendo uma caracterização em larga escala de todo o complemento proteico da microbiota ambiental em um determinado momento. Aqui nesse gráfico ao lado a gente tem o número de publicações. Eu gosto desses gráficos porque ele situa a gente no panorama geral da ciência, né? Então nós temos aqui o número acumulado de publicações na área de metaproteômica, que hoje está ao redor de 600 publicações, não é nada comparado à metagenômica e metatranscriptômica. A metagenômica, por exemplo, tem mais de 13 mil publicações, né? É uma área bastante avançada, bastante estabelecida já. E é graças à metaproteômica, da metagenômica, graças a esse grande avanço, esse grande esforço em desenvolver essas técnicas de metagenômica que hoje é possível a metaproteômica. Então, em alguns slides mais para frente, eu vou mostrar como é essa relação de metagenômica e metaproteômica, que é muito importante. E por que a gente quer estudar proteínas, né? Nós sabemos aqui que a informação genética ela é regulada em diversas camadas, né, em diversos processos celulares. E à medida em que avançamos nessa regulação, nesses processos, quando escolhemos trabalhar com proteínas, metabólitos, nós estamos mais perto de entender o fenótipo do organismo, né? De realmente nós estamos aqui lidando com a função, com os grandes efetores das atividades metabólicas, né? Que são as proteínas. Quando começamos a estudar com genes, nós podemos também inferir sobre a função do organismo baseada na presença desses genes, mas estamos apenas trabalhando com o potencial função, né? O que já com a proteína a gente consegue estabelecer mais essas relações com o fenótipo. A maior diferença que eu costumo dizer aqui entre metaproteômica e metabolômica é que com a metaproteômica, analisando proteínas, a gente consegue fazer uma ligação direta com as espécies responsáveis que produzem aquelas proteínas. Já os metabólitos não possuem nenhuma assinatura que nos permita
fazer essa ligação de metabólito com a espécie que o produziu, né? Então, é um pouquinho mais difícil de a gente correlacionar a produção de metabólitos com o micro-organismo responsável numa comunidade microbiana composta por muitas e muitos milhares de organismos, né? Então, e o que é necessário para um estudo de proteômica, né? De metaproteômica? Primeiramente, todo o workflow, toda a análise, ela é centralizada em um instrumento que é o espectrômetro de massas, né? O espectrômetro de massas, para esse tipo de análise de metaproteômica, é ideal que a gente faça as análises em um espectrômetro de alta resolução e de alta acurácia de massas, né, de detecção de massas. E geralmente o tipo desses espectrômetros de massa, desses espectrômetros são os Orbitraps e os TOF. Hoje em dia existem diversas versões e combinações de espectrômetros de massas e existe uma enorme o preço, o custo desses instrumentos variam entre 600 mil a 1,5 milhão de dólares, né? Mas é claro que hoje em dia a gente não precisa ter um equipamento desse em laboratório. Existem milhares de facilities por todo o país, no Brasil, no mundo, que fazem esse tipo de análise como serviço, né? O que eu aconselho quando trabalhar com uma facility, se você está trabalhando com metaproteômica, eu aconselho conversar bastante sobre as metodologias com a pessoa que vai analisar, porque a metaproteômica, uma amostra de metaproteoma, não é simplesmente um proteoma. Então, exige algumas modificações do workflow geral que geralmente as facilities usam, né? Então, precisa ser discutido, database, muitas coisas para ter o cuidado e ter a eficiência de um bom trabalho, né? Também o custo, né? Falei em facilities, o custo dessas análises se compara ao shotgun sequencing, ao deep sequencing para metagenômica e metatranscriptome. Já foi bem mais caro, hoje é comparável a essas outras técnicas, é bem similar o preço, o valor, né? Nós também precisamos de um banco de dados de sequência específico para aquela amostra. Essa é a forma ideal de se trabalhar com metaproteômica. E é aqui que entra a metagenômica. A metagenômica vai nos fornecer esse banco específico daquele tecido, daquela amostra, para que a gente possa fazer a metaproteômica, possa identificar as proteínas, né? A proteômica, assim como a metaproteômica, ela é sempre dependente de um bom banco de dados, né? E o melhor banco de dados para metaproteômica são os dados obtidos por metatranscriptômica ou metagenômica. E sobre os softwares para análise desses dados, hoje em dia existem todo mês há um software novo que o pessoal está trabalhando e que faz com que a nossa vida seja bem mais fácil, porque os softwares privados geralmente são bem caros e somente quem realmente tem um espectrômetro de massa no laboratório é que vai ter esse tipo de software. É lógico que as facilities também dão acesso a esses softwares, mas hoje em dia é possível fazer toda a análise desde da obtenção, da identificação das sequências de proteína até a avaliação de quantificação e tudo mais, você consegue fazer com softwares free, que você faz o download da internet e usa. Existem softwares dedicados apenas à metaproteômica, e todos esses outros usados em proteômica também servem para metaproteômica.
E aqui eu trago um workflow geral, bem geral, de das etapas, né, de um estudo de metaproteômica, né. Como eu disse, a metagenômica tem função essencial aqui em gerar o banco de dados de sequência para a metaproteômica. Então, aqui nesse esquema aqui, nós temos o organismo, o seu organismo favorito aqui, o tecido de planta, pode ser. Nós escolhemos fazer, então, um shotgun sequencing para gerar um banco de dados daquele tecido. Esse database, esse banco de dados é, então, anotado, né? Ele segue todo o workflow da metagenômica. E em paralelo, nós temos a análise de proteínas, né? Do tecido, nós fazemos a extração de proteínas. Essa mistura de proteínas é, então, digerida por geralmente, tripsina, que produz uma mistura super complexa de peptídeos, e são os peptídeos que nós analisamos no espectrômetro de massa. No espectrômetro, nós temos a medição das massas desses peptídeos e também dos fragmentos dos peptídeos. Esses peptídeos, eles são fragmentados dentro do equipamento e os fragmentos são, então, medidos, né? Então, é como se tivéssemos aqui um quebra-cabeças de peptídeos, né? E o que realmente nós temos no final é uma coleção de espectros de massa. Essa coleção de espectros de massa é, então, contrastada com uma coleção de espectros de massa também teóricos, originados da digestão do metagenoma, do banco de metagenoma. Então, o mesmo tipo de workflow que nós vemos para proteína, digestão com tripsina, nós vamos fazer uma digestão in sílico também desse banco de dados, usando a tripsina. Então, tudo computacional. Da comparação desses dois tipos de espectrum, do teórico com o experimental, nós conseguimos, quando há um matching entre os espectros, nós conseguimos identificar essas proteínas e identificar de onde elas vieram, de que organismo vieram. Por quê? O banco de dados, ele está anotado para taxonomia, né, para o taxon, e com a anotação da proteína também. E além da identificação dessas proteínas e desses organismos, nós podemos também, através do espectro de massa, nós podemos quantificar a presença desses micro-organismos e também das proteínas. E daí entra a análise de diferencialmente expressos, que a gente faz na comparação de tratamentos, né? Então, a quantificação dessas proteínas, ela ocorre, existem diversos métodos, mas ela pode ser de acordo com a intensidade dos picos nesses espectros de massa, ou pode ser a área que esses espectros formam na cromatografia, durante a análise de espectrometria, ou pode ser também a contagem desses espectros. Então, uma proteína que tem um grande número de espectros relacionados a ela, ela é provavelmente muito abundante na amostra. Então, só aqui, então, nós conseguimos identificar e também quantificar essas proteínas. E é bem falando sobre isso, né, o que podemos fazer com a metaproteômica, que eu trouxe aqui 4 exemplos, né, de questões que nós podemos responder usando a metaproteômica. Então, no primeiro exemplo aqui, eu coloquei quem e quanto, né? Porque nós vamos identificar os organismos presentes nessa comunidade microbiana, nesse microbioma, e também podemos quantificar esses micro-organismos utilizando
a biomassa de proteínas, né? Então, nesse paper de 2017, os autores eles comparam os dados obtidos de biomassa de proteínas, né? Que é a partir do dado de proteína que eles inferem sobre a biomassa do organismo, eles comparam esse método a outros métodos que são utilizados geralmente, que oriundos da metagenômica, que são os counts, né? Para cada organismo. Da metagenômica, ou Amplicon, o 16S, ou contagem de células, ou até mesmo FISH. Né? E eles comparam e eles demonstram que a biomassa que eles conseguem calcular a partir das proteínas se correlaciona muito bem com a metagenômica e se demonstra ser ainda mais próximo da realidade, né? do que realmente do que realmente é a comunidade de micro-organismos. Outro exemplo também de questão é do que eles se alimentam, do que esses micro-organismos se alimentam, né? Nós conseguimos, com a metaproteômica, traçar esse tráfico de substratos nos organismos. Então, aquele ditado, você é o que come, se aplica perfeitamente aqui, porque os micro-organismos, eles vão ter as mesmas assinaturas de carbono, assinaturas isotópicas de carbono, presentes no substrato de que eles se alimentam. Então, a gente consegue correlacionar, fazer uma ligação direta do micro-organismo com o seu substrato favorito. E isso é feito sem nenhum tipo de marcação, nenhum tipo de reagente, é apenas a análise das proteínas. A composição isotópica, a distribuição dessas massas no espectrômetro de massa é que vai nos dizer sobre essas assinaturas específicas para cada alimento, para cada substrato. E também, como nós estamos estudando proteínas, nós podemos estudar as interações entre organismos e entre os micro-organismos e o hospedeiro, né? Quando trabalhando com proteínas, a gente consegue esse acesso direto à função, a gente consegue testar essas funções desses micro-organismos. E também conseguimos localizar, né? Nesse paper, é uma mini review recentemente publicada na MCP, eles abordam justamente isso, que a metaproteômica é uma boa ferramenta para caracterizar diferentes regiões do intestino, por exemplo, que são compostas por diferentes micro-organismos e que possuem diferentes funções, ou micro-organismos que estão distribuídos em todas as regiões ali do intestino, mas que possuem funções diferentes dependendo da localização. Então, a distribuição é extremamente complexa, às vezes, e tanto funcionalmente como também em questão de variedade de micro-organismos. E a metaproteômica pode ajudar a resolver isso, a nos dar mais dados para entender essas relações, né? Então, eu acho que essas são as principais questões que eu consigo, que são as mais evidentes que a gente consegue estudar. Todas essas funções aqui, essas questões, elas são abordadas aqui no nosso laboratório, né? Existem estudantes em cada parte, usando a metaproteômica para estudar diferentes questões. E agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre a metaproteômica aplicada em plantas, né?
Como introdução, eu queria falar um pouquinho sobre o microbioma, né, sobre a microbiota de plantas. Assim como para os humanos, a microbiota é importante para a saúde dos humanos, né? Hoje em dia, o microbioma de intestino, por exemplo, é relacionado a diversas doenças, como diabetes, Alzheimer, autismo, não somente aquelas relacionadas ao intestino, mas ao corpo, ao corpo inteiro, né? E para a planta é a mesma coisa, né? Para as plantas, a microbiota é muito importante para a saúde da planta, para o crescimento da planta, para a tolerância a estresses, para o combate a patógenos, para diversas condições, né? E essa microbiota, ela varia, a estrutura dela, a formação dela varia de acordo com diversos fatores ambientais, com o solo, com as características de solo, pH, se é arenoso, argiloso, com a presença de outras espécies cultivadas próximo, com o tipo de sistema agrícola empregado nesse campo, também com o genótipo da planta. Então, todos esses fatores vão afetar a formação e a função dessa microbiota, que por consequência vai afetar o fenótipo da planta, né? Ou essa planta ela vai crescer mais, ela vai produzir mais, ou ela vai, por exemplo, ser tolerante ao estresse hídrico ou ao combate a algum patógeno. E hoje em dia, a produção, nós vemos a produção agrícola, existem diversos desafios, né, com o crescimento da população, a demanda por comida, por maior produção, por uma produção mais sustentável também, e com isso surgem os biofertilizantes e biopesticidas, né? Com o surgimento desses grupos de fertilizantes e pesticidas, surge também a ideia de consórcio microbiano, né? Porque muitas vezes esses produtos, eles são, na verdade, compostos apenas de um tipo de bactéria, um tipo de fungo, né? E durante o desenvolvimento desses produtos, os fabricantes encontram, os pesquisadores encontram muita dificuldade em transferir essa tecnologia, esses fertilizantes, do laboratório para o campo. Porque no laboratório, em condições controladas, eles são um sucesso, eles se estabelecem bem, eles se colonizam bem, mas quando no campo, eles começam a falhar, né? É muito frequente isso. E por isso, os pesquisadores começaram a pensar sobre o consórcio microbiano, que é a utilização de não só uma bactéria, um fungo, mas outros micro-organismos para que um sustente o outro, né? E com base nisso, né, é lógico que o estudo da composição dessas microbiotas não é só por causa do desenvolvimento desses produtos, mas a essência da comunidade microbiana, a gente pode aprender muito com isso, né? Nós podemos, por exemplo, conseguir por exemplo, desvendar peptídeos que são extremamente importantes para o crescimento da planta, enfim, existem diversas aplicações. E como a gente pode identificar essas combinações, né, para um consórcio microbiano, né? A gente tem todas essas combinações na natureza, né, no campo. Eles, aqui nessa figura, representa muito bem a complexidade dessa microbiota, né? Cada
cada círculo aqui, cada cor representa um tipo de organismo, e vocês podem ver que eles estão extremamente I can't speak now. Altamente conectados. Em inglês, às vezes, não é legal saber um pouco. Aí, o que acontece? Essas conexões, que são conexões funcionais, elas são necessárias estarem ali presentes para que essa comunidade se mantenha e que a função se perpetue, né? Alguns desses micro-organismos, esses que estão destacados aqui, são considerados micro-organismos-chave nessas comunidades microbianas, que são chamados os keystones, espécies keystones, né? Muitas vezes, quando esses micro-organismos-chave são retirados da comunidade, essa comunidade ela se desfaz ou a função é totalmente mudada para outra função. Então, encontrar e identificar esses micro-organismos é muito importante para o estabelecimento desses consórcios, né? Então, para a gente encontrar as melhores combinações, a gente precisa identificar primeiro esses organismos e também acessar a função deles, né? A partir do momento que a gente consegue avaliar a função e fazer combinações de micro-organismos, a gente consegue caracterizar melhor as relações e talvez chegar ao nível de uma comunidade mais simples, uma comunidade simplificada que possa representar a função dessa comunidade super complexa aqui. E como a gente pode fazer tudo isso, né? Então, existem diversas ferramentas hoje, desde a metagenômica até a metametabulômica, para caracterizar função, identificar todos esses micro-organismos. E a metaproteômica, ela nos fornece diversos tipos de informação, como eu já discuti, né? Consegue responder várias questões. Então, a partir dos espectros de massa que a gente coleta dessas amostras, a gente consegue inferir sobre a abundância desses micro-organismos, a biomassa e as funções desses organismos, né, em determinado ponto, né, em determinada condição. E como que a metaproteômica vegetal se compara, por exemplo, à metaproteômica de humanos? Eu posso dizer que não se tem muitos artigos publicados nessa área, existem muitas lacunas, como eu coloquei aqui, para a gente desenvolver e otimizar essa área. Aqui eu trouxe alguns exemplos de artigos, a maioria dos artigos são com arroz, e eu chamo a atenção aqui para esse experimento de campo aqui, nessa foto, que são raízes de arroz. A quantidade de tecido utilizada por essa metodologia é extremamente absurda, é muito material. Eles usaram é um excelente trabalho, eles utilizaram quilos de raízes para fazer o estudo de metaproteômica. E é muito tecido. Se você imaginar a logística necessária para isso, essas raízes elas têm que ser lavadas e congeladas no campo, transportadas para o laboratório e processadas. Vai totalmente contra ao que nós queremos desenvolver, que são métodos de high throughput, em que a gente consegue analisar grande quantidade de amostras de uma forma mais rápida e efetiva, né? E é por isso que um dos objetivos do meu projeto é desenvolver a metaproteômica para plantas, né? Usando
principalmente uma quantidade mínima de material e obter uma boa cobertura do metaproteoma, de identificação dessas proteínas. E para isso, eu estou usando 2 sistemas até então. Esses sistemas de plantas são totalmente controlados, são estéreis, né? O primeiro deles são plântulas de seedlings de Arabidopsis, cultivadas em placas de Petri, e inoculadas com 4 diferentes tipos de bactéria, né? Essas bactérias eu sei quais são, então nós definimos essa comunidade sintética, porque como é um desenvolvimento de metodologia, eu preciso saber quais micro-organismos estão lá para eu poder depois, com o dado de metaproteômica, demonstrar e ter a certeza que eu estou identificando o organismo correto. E também tenho o sistema com milho, em que a gente cresceu milho, plantou milho nesses sacos estéreis, saco plástico estéril próprio para esse tipo de experimento. Em argila, é uma argila também estéril, que foi esterilizada, a gente compra já estéril. E a gente cresceu, inoculou essas plantas com uma comunidade sintética composta de 7 diferentes bactérias. Eu acho que o pessoal está mandando perguntas. Eu vi alguma coisa. Acho que eu vou deixar para o final, porque eu não sei como fazer. Bom, como eu disse, eu estou usando 2 sistemas, né? Um com 4 bactérias, outro com 7. Isso não se compara com a complexidade que a gente encontra, por exemplo, no solo, né? Mas é apenas para a gente otimizar a metodologia para plantas, né? E o maior desafio dessa metodologia é justamente a presença de material da planta, né? Quando a gente faz a extração de proteínas do tecido, nós estamos extraindo tanto proteínas da planta como dos micro-organismos. E quando nós analisamos isso na espectrometria de massas, nós temos nessa amostra um grande background de planta, né, de espectro de planta, que são bem mais abundantes do que os dos micro-organismos. E eles vão mascarar a identificação desses peptídeos oriundos de bactéria. É muito comum a gente encontrar menos de 30% desses espectros sendo de bactéria, o resto é tudo planta, né? Então, nós temos que otimizar essa extração de proteínas, tentar enriquecer a nossa amostra para células microbianas e daí, então, fazer a extração de proteínas, né? Então, aqui, de novo, o workflow da parte de metaproteômica, nós extraímos as proteínas das raízes, né? Vamos ter aqui proteína de vegetal e proteína das bactérias. Fazemos a digestão e conduzimos todos esses peptídeos, analisamos eles na espectrometria de massas. Todas essas etapas, elas podem ser otimizadas. Eu estou trabalhando em todas as etapas, né? Na digestão, na extração, na espectrometria de massas, mas hoje eu vou só mostrar alguns resultados apenas da extração de proteínas e da espectrometria de massas. Então, falando um pouco sobre os protocolos que eu tenho testado de extração de proteínas, né? Eu escolhi, então, uma combinação de diferentes reagentes, né, de tampões de lise de membrana, usando SDS ou Triton,
E também usei diversos outros métodos mecânicos de extração, né, como a ultrassonicação, esses homogeneizadores de vidro, a maceração com nitrogênio, enfim. Eu fiz uma combinação de diversos, de todas essas métodos, estratégias, e eu testei, então, todas essas combinações, 6 protocolos que eu desenvolvi. Eu não vou falar sobre cada protocolo, mas aqui nesse gráfico a gente tem o número de proteínas identificadas de bactéria em cada protocolo, usando cada protocolo, né? Que usam diferentes tampões, diferentes métodos de lise da membrana, né? Das células. Aqui nós verificamos que pelo menos esses 3, o protocolo 2, 3 e 5, são os mais promissores, né, para a identificação de proteínas de bactéria, que estão ao redor um pouquinho mais de 3.000 proteínas de bactéria. E o protocolo 1 aqui é um protocolo geral que é utilizado principalmente para estudo do metaproteoma de intestino. E vocês veem que, como a gente não pode apenas generalizar as coisas para os métodos, né? Nós mais do que dobramos a identificação comparada a esse standard que tem na área de metaproteômica, né? Para saber quais desses protocolos são os mais, o melhor, na verdade, nós devemos olhar um pouquinho diferente sobre nesses resultados. Aqui nesse gráfico eu tenho a distribuição das espécies de bactéria, as diversas cepas, né? Lembra que a Arabidopsis foi inoculada com 4 diferentes bactérias. Aqui temos então o número, as barras representam os números de bactéria detectada. E as cores representam os 3 melhores protocolos identificados aqui no primeiro gráfico, né? Que é o protocolo 2, 3 e 5. Vocês podem ver que os protocolos, eles variam na extração de proteínas de determinadas espécies, né? Existe uma variação entre protocolos e entre as espécies, mas o que mais chama atenção aqui são as proteínas extraídas da espécie CL28, que é a Arthrobacter. Essa daqui é uma bactéria gram-positiva, é a única gram-positiva dessa comunidade sintética. E nós sabemos que as gram-positivas são as mais difíceis de extrair por causa da composição da parede dessas bactérias, né? E aqui o protocolo 2 foi muito melhor, a performance dele muito melhor para a extração de gram-positivas do que os protocolos 3 e 5. Por isso, nosso laboratório agora, a gente usa esse protocolo 2 para a maioria das extrações com plantas, né? Mas não todas as plantas. Por quê? Eu também testei os mesmos protocolos no sistema de milho. O milho foi inoculado com 7 diferentes bactérias, e a gente vê que a resposta desses protocolos são totalmente diferentes para o milho, né? Apenas um protocolo, que é o protocolo 3, foi o melhor para o milho, né? Então, a gente conclui aqui, apenas com esses dados, nós temos outros dados também, que a otimização desses métodos deve ser feita para cada tipo de planta ou estrutura de raiz, o método de cultivo, se é cultivado no solo, se é somente in vitro. Então, a gente aconselha uma otimização. E é bom lembrar também aqui
que eu usei apenas miligramas de tecido para fazer essas análises, né? Então, usando ao redor 40 miligramas para Arabidopsis, nós identificamos mais de 3.000 proteínas de bactérias, né? E é lógico que nós temos a parte de planta também identificada, né? O que a metaproteômica nos dá essa vantagem de analisar todos os organismos, né, numa vez. Agora, falando um pouquinho sobre os métodos, né, de espectrometria. Eu preciso... Aqui, sobre os métodos de espectrometria, como eu falei, a gente pode também otimizar a cromatografia líquida, né, que é a separação dos peptídeos antes de injetar no espectrômetro de massa. E aqui eu testei diferentes tipos de coluna, de comprimento de coluna e de gradiente da cromatografia. E eu verifiquei, por exemplo, que com um gradiente maior de cromatografia e colunas maiores, beneficiam a identificação de peptídeos, de proteínas, né? Então, eu ainda estou trabalhando nessa área também para otimizar qual é o melhor método só para cromatografia. Para a espectrometria de massas, de novo, o maior desafio é lidar com o material vegetal que fica mascarando o sinal de peptídeos de bactéria, né? Então, mais de 70% da amostra é só planta. Então, nós usamos um tipo de experimento em que nós coletamos a massa de peptídeos de planta e nós utilizamos essas massas para a construção de uma lista de exclusão para o espectrômetro de massas. Então, nada mais é do que falar para o espectrômetro de massa excluir aqueles peptídeos que são de plantas, porque nós estamos dando uma lista de peptídeos que nós não queremos que ele analise, né? Que o espectrômetro de massa analise. E isso melhorou muito as nossas análises. Aqui, a primeira barra é sem a exclusão de peptídeos de planta, e a segunda barra representa com a exclusão. Então, nós melhoramos em até 70% a identificação de proteínas, de peptídeos de bactéria. Eu tenho mais um pouquinho o estudo de caso, que é só a aplicação da metaproteômica no estudo de raízes, da microbiota de raízes. Recentemente, um dos nossos colaboradores publicou esse artigo em que ele mostra, eles cultivaram Arabidopsis com uma comunidade sintética composta de 187 bactérias diferentes bactérias, e eles constataram que quando o gênero Virovorax é retirado da comunidade, o comprimento das raízes é reduzido, ou seja, a Virovorax é responsável em manter o crescimento normal das raízes em presença de outros micro-organismos, né? É o que a gente vê aqui nessa figura, né? Sem bactéria nenhuma, sem inoculação, o crescimento normal, que é no quadrante azul, com todas as bactérias sendo cultivadas com Arabidopsis e sem a Virovorax, então reduz o tamanho, o comprimento da raiz. E é nesse trabalho, então, que a gente agora vai aplicar a metaproteômica para entender as funções, as interações entre os organismos, né? Entre o hospedeiro e entre os micro-organismos. E para isso a gente fez todo o experimento in vitro, né, cultivando em placa de Petri. Nós utilizamos apenas 2 tipos de bactéria, a Artobacter,
que vai funcionar aqui como estimular a redução vai reduzir o crescimento da raiz de Arabidopsis, e a Virvorax, que quando adicionada juntamente com a Arthrobacter, vai reverter o fenótipo para o crescimento normal de raízes, que é o que nós vemos aqui nessa figura, né? Temos o controle, que são a primeira figura aqui, que é cultivado estéril, sem nenhuma bactéria. Depois temos a Arabidopsis cultivada com Arthrobacter, e nós vemos uma redução do crescimento dessas raízes. Cultivada com Virvorax, possui um crescimento normal também. E quando nós adicionamos a Virvorax a Arthrobacter, nós temos a reversão desse fenótipo aqui a um fenótipo normal, né? Como comparável ao controle, né? Então, é nessas plantas aqui que a gente está fazendo a metaproteômica. E nós identificamos no experimento todo, 11% das proteínas identificadas são de Arthrobacter, 14% de Virvorax e a grande maioria de plantas, né? Aqui, somente avaliando as proteínas de Arabidopsis em resposta a essas bactérias, né? A gente vê que a Arabidopsis responde diferente dependendo da bactéria que ela é inoculada. Então, em resposta a Arthrobacter, que é responsável pela redução do comprimento das raízes, nós temos várias proteínas de secreção, de sinalização, de parede celular, de regulação da transcrição. E já para Virvorax, quando a Arabidopsis é cultivada, inoculada com Virvorax, nós percebemos outras proteínas com outras funções aparecendo mais, que são as de replicação de DNA e de transmembrana. Ainda, isso são apenas dados muito preliminares, nós estamos avaliando ainda o lado da microbiota, né, da expressão de proteínas dessas duas bactérias, ainda a gente não avaliou tudo. Então, o que está em análise, né, são identificar as proteínas diferencialmente expressas, e com isso a gente consegue entender mais sobre as relações entre as bactérias, as funções dela e com a planta também, né? E a gente tem um interesse grande em estudar o processo de colonização das plantas, né, por essas bactérias, nós estamos fazendo outros experimentos também só para estudar a colonização. Com isso, eu finalizo, acho que eu passei um pouquinho do tempo. Eu agradeço a todo o grupo, né, aqui na Carolina do Norte, o meu professor, meu PI é o Manuel Kleiner, Dr. Manuel Kleiner, a todos os outros colaboradores e principalmente a universidade, a Metric, que é a facility de espectrometria de massas que a gente usa aqui, a Novo Nordics, que financia o meu projeto, e ao Departamento de Planta e Microbiologia. Com isso, eu posso agora olhar as questões. Eu vi que no chat tem algumas questões. Deixa eu ver. Se você quiser, eu posso ir lendo para você, Fernanda. Eu acho que é melhor, porque eu vou ficar perdida. A Jéssica Mendes, ela perguntou, falou, na verdade, muito interessante seu trabalho, e perguntou quanto tempo após a inoculação que você faz essas extrações, e como que é definido esse tempo. Então, esse tempo, a gente avalia... Bom, esses experimentos, eles foram... A gente já
por exemplo, de milho, a gente já tem um trabalho sobre isso, né? Das comunidades sintéticas de milho. Então, a gente pegou desses trabalhos há por quanto tempo. Mas a forma de se avaliar isso geralmente a gente faz testes, experimentos piloto, né, com poucas plantas, tanto microscopia geral, ou a gente analisa, extrai as proteínas e analisa. Se a gente identifica aquelas proteínas daqueles organismos, é porque está ok, né? A gente testa diversos tempos. E depende, é claro, do que você quer, né? Da questão, a sua questão. Muitas pessoas, por exemplo, querem estudar ao longo do tempo, ou, por exemplo, na floração, como a microbiota se comporta na floração. Então, você tem que esperar a floração. Eu acho que é muito específico de cada trabalho. Né? No trabalho de Arabidopsis, a gente espera apenas 12 dias após a inoculação. Para milho, a gente espera 25 dias. Mas é esse sistema controlado, né? Certo, legal. O Guilherme também comentou muito legal a apresentação, ele agradeceu. Obrigada. Ele fez 2 perguntas. Primeiro, cadê a Chloe? Acho que é... É o Guilherme. É o Guilherme. E segundo, você tem visto pessoal usar dados de metaproteômica para predição de fenótipos de plantas? Penso que a interação entre comunidade microbiana e genótipo é algo importante, de tal modo que talvez seja possível treinar modelos para a predição de fenótipos em plantas com base na composição e quantificação de proteínas. Talvez a maior limitação seja justamente a necessidade de métodos high throughput. Uhum. De quem que é a pergunta? Do Guilherme mesmo. Do Guilherme? Meu Deus, Guilherme! Não, com certeza, esse é o objetivo, né? Mas como a gente não tem ainda muito trabalho, é difícil a gente pensar em qualquer modelo por agora. Mas a ideia é justamente essa. A gente sabe que o genótipo, alguns trabalhos mostram que o genótipo, a microbiota varia com o genótipo da planta. Até a gente está numa colaboração fazendo isso em milho, mas ainda eu acho que é cedo a gente trabalhar com isso, sendo que a gente não tem dados suficiente ainda, né? Mas totalmente o que a gente quer fazer. Às vezes até usar o metaproteômica para dizer, por exemplo, a metaproteômica de solo e dizer sobre a história daquele solo, entendeu? Do uso de, por exemplo, diferentes sistemas agrícolas ou avaliar se aquele solo é bom para certo cultivar, para certo genótipo, dependendo da composição da microbiota. Então, esse é o objetivo principal, mas eu ainda acho que a gente está um pouco longe. Certo. O João Nomura, ele falou parabéns também pela apresentação. E ele diz, como você comentou, muitos fatores no campo afetam a microbiota. Que cuidados os pesquisadores usam para garantir a reprodutibilidade dos seus trabalhos? O trabalho de campo é o mais complicado, né? Como eu falei. O cuidado, a gente não pode ter esse cuidado que a gente tem no laboratório, né? E não é nem a intenção, porque a gente quer que funcione no campo, né? Então, o organismo ele tem que persistir, ele tem que colonizar bem, né? E se eu entendi bem a pergunta, não tem como a gente desenvolve, as companhias, né, eles desenvolvem os produtos para que a permanência, a cobertura
do produto biológico na planta ou no solo seja ideal. São várias etapas, né, na parte química do desenvolvimento desses produtos também, para ter uma boa persistência no ambiente. E como eu falei, hoje se pensa em adicionar mais micro-organismos, combinações de micro-organismos para garantir essa permanência no ambiente por um tempo maior, né? Eu acho que é por aí a resposta, se eu entendi. Se eu não entendi, manda de novo a pergunta. O Gustavo, ele perguntou, além da metaproteômica, existe a possibilidade de realizar metatranscriptômica ou é inviável nesse tipo de experimento? Não, é totalmente viável. Existem muitos trabalhos que usam a metatranscriptômica junto com a proteômica, né? E a metatranscriptômica pode funcionar como banco de dados, assim como a metagenômica. Então, é totalmente viável. É uma complementação importante, né? Legal. O João agradeceu, acho que ele entendeu. Então Foi tá. respondido. O Daniel falou parabéns também pela apresentação. E ele perguntou quais seriam os próximos passos depois de você ter selecionado as melhores metodologias para obter amostras e processar essas amostras. O que a gente... o meu projeto, ele é especialmente voltado para metodologia, né? Assim que a gente conseguir otimizar, a gente já está lá, a gente já conseguiu um bom protocolo. Agora a gente vai começar a testar a comunidade que a gente tem de 7 bactérias para milho, por exemplo, começar a testar, porque nós sabemos que uma das bactérias ela é importante na defesa contra doenças, né? Então nós vamos começar a testar as relações desses micro-organismos, né? E nós vamos testar combinações 2 a 2, por exemplo. É um trabalho bem árduo, assim, testar todas as combinações de bactérias e ver quais são as essenciais nessas comunidades e aí começar a traçar outros projetos, né? Por exemplo, na colonização, qual é a bactéria que realmente é importante para o estabelecimento dessa colonização ou para resposta a um estresse. Também a gente quer avaliar estresse nessas comunidades. Outro trabalho que nós temos no laboratório é a avaliação da deficiência de nutrientes no solo, como que esses micro-organismos eles lidam com isso e como é a resposta com a planta. Então, tudo que a gente analisa para a planta, agora a gente passa para micro-organismos, adiciona essa camada de regulação para determinar o fenótipo da planta, né? Muito legal. O Daniel perguntou também, haveria conjuntos de metabólitos core que permitiriam detectar quais grupos microbianos estariam presentes e atuantes numa amostra que não se saiba a composição microbiana a priori? É um bom e pode ser um indicativo, né? Os metabólitos, eles podem ser indicativos, juntamente com a metagenômica, de que haja aquela função, aquela reação presente, né? Mas você não pode bater o martelo com aquilo, né? Eu acho que pode ser uma indicação, mas a metagenômica seria essencial para saber o que está presente, né? E daí, então, a gente analisa a metaproteômica. A metaproteômica sozinha, ela não é ideal. Ela não... Você pode fazer metaproteômica sem ter um banco de dados específico. Só que o dado que você vai obter não é o mesmo usando
um banco específico da amostra, né? Porque hoje existem diversos bancos repositórios de proteína, o NCBI, o SwissPro, que a gente pode utilizar como banco de dados. Muita gente, essa pode ser uma alternativa para um teste, para um experimento piloto, para saber o que está presente e daí então fazer, mas você não escapa do metagenoma. É o ideal. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Bom, espero que tenha sido claro. Se ainda ficaram dúvidas, por favor, me mandem e-mail. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre o meu trabalho, porque eu aprendo muito com essas perguntas. E quem sabe, né, me dá ideias de outros experimentos também. Eu agradeço muito a participação de todo mundo. Eu agradeço também em nome do GBIOS aí, foi muito legal a participação, eu agradeço mesmo a presença, foi um prazer em conhecê-lo também. Uhum. Obrigada. E acho que a galera tá mandando também aqui, muito obrigado, foi muito legal a apresentação. Obrigada. E é isso, se não houver mais perguntas... Tá bom, então. Podemos encerrar. Muito obrigado, viu, Fernanda? Tchau, tchau. Eu tenho mais uma pergunta para encerrar. Fernanda, como é que foi a sua transição para os Estados Unidos? Você podia falar brevemente disso? Bom, eu vim